Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à preleção virtual do Centro Espírita da Consolação. Vamos agradecer por esse momento de reflexão, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que, em nome do Mestre Jesus, nos amparam sem cessar, querendo muito com esses ensinamentos do Mestre Jesus, que vamos refletir, buscar realmente em nós as virtudes necessárias para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso progresso espiritual. Graças a Deus. Então, o tema de hoje é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente os itens 2 e 5, a parábola do bom samaritano. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da caridade não há salvação, Kardec nos apresenta um ideal a atingir, que é a conquista, que é a busca e a conquista de duas virtudes necessárias para a nossa felicidade futura: a humildade, humildade para sentir caridade, e a caridade, combatendo em nós o orgulho e o egoísmo. E Jesus nos mostra como praticar a caridade por meio da parábola do bom samaritano. São os ensinamentos do Mestre Jesus, relatados no Evangelho de Lucas, e lembremos que todos os ensinamentos do Mestre Jesus devem ser aplicados no sentido espiritual. O item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo, no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia ao seu caminho, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro, aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vai e faze tu o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículos 25, 37. Os samaritanos, importante saber para bem compreendermos essa parábola, eram os habitantes de Samaria, e eles eram desprezados e mantidos à distância pelos demais judeus. É por isso que Jesus utiliza o samaritano, escolheu o samaritano como um exemplo da verdadeira prática da caridade e ampliou o conceito de próximo. Por quê? Próximo é o coração mais próximo a nós. Então, o conceito que os judeus faziam de próximo era de ser somente aqueles que pertencessem a um grupo restrito, ao grupo deles. Por isso, Jesus utiliza o samaritano e amplia o conceito de próximo. Na parábola do bom samaritano, Cristo nos mostrou que o próximo é toda pessoa que carece do nosso auxílio. E
Especialmente o samaritano, com suas ações, praticou integralmente o primeiro mandamento da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, né, semelhante a esse, quando Jesus nos explica que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, por quê? Porque não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, e tampouco amar ao próximo sem amar a Deus. Então, Jesus nos mostra com a parábola do bom samaritano a verdadeira caridade, que ela só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. O que fica de nós para reflexão é: qual personagem a gente se identifica nessa parábola? Será que em cada oportunidade que a vida está nos colocando, nós estamos passando ao largo? Ou nós estamos sendo caridosos, nos compadecendo, perdão, do sofrimento alheio? Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido foram gestos de bondade, desencadeados pela compaixão. Então, a parábola do bom samaritano é um exemplo de como se deve praticar a caridade e da condenação das falsas aparências. Embora nós tenhamos ali, às vezes, condições, será que a gente não está sendo igual o sacerdote ou igual o levita, né? A gente está passando ao largo quando Jesus nos ensina a sermos como o samaritano? Pensando nisso, já na parte do maior mandamento, temos os comentários de Kardec no item 5. Caridade e humildade são as vias de salvação. Vias de salvação, o que seria isso? São as virtudes que a gente tem que alcançar para nossa felicidade futura, para nós sentirmos paz interior, para nós ficarmos bem, para nós progredirmos espiritualmente. Já o egoísmo e o orgulho são as vias da perdição. Porque não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Porque tudo que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade ao próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Kardec nos comenta isso no item 5. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não vamos alcançar a paz. Fora da caridade não vamos ser felizes. E o que é caridade, então? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A caridade, ela pode ser material, né? Mas o que Jesus nos ensina primordialmente é a caridade moral. A caridade como condição única para a nossa felicidade futura. A caridade moral é uma ação que beneficia outra pessoa. Caridade é sentimento. Beneficência é ato. Como é a caridade, então? A caridade é paciente, a caridade é doce, a caridade é benigna, ela tudo suporta, ela é suave, ela é mansa, ela é pacificadora, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade não é invejosa, não é precipitada, não age de modo impulsivo ou leviano, não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura os seus próprios interesses, não se vangloria, não se irrita com nada, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. E podemos nos perguntar o que nos retorna fazendo a caridade. Quando nós praticamos a caridade, nós viveremos em paz. Quando nós praticarmos a caridade, nós viveremos em paz, nós seremos felizes. Nós ficamos felizes pelo outro e não por nós mesmos. Quando a gente não pratica o mal, é uma forma de praticar a caridade? Não.
pois só na prática do bem é o que conta. Porque a gente pode ficar passivo, e isso não é fazer o bem, quando nós deveríamos agir, né? Quando não se faz o mal, nós estamos apenas passivos. Mas quando nós fazemos o bem, nós estamos atuando. A caridade, por independer de recursos intelectivos, de crença religiosa, de fé, ela está ao alcance de todos. Todos nós podemos fazer cumprir a caridade moral. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa para fazer o bem. É preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. Essa é uma frase do apóstolo Paulo, ela foi recebida em Paris em 1860. Então, o que fica de reflexão para nós com relação à parábola do bom samaritano é que deixemos a compaixão tomar conta de nós quando observarmos o sofrimento do outro. Quais as oportunidades que nós estamos encontrando para praticar a caridade no dia a dia? E assim, quando estamos praticando a caridade, ou quando estamos vivenciando o nosso dia a dia, com qual personagem da parábola nós nos identificamos? Lembrando que Jesus nos ensina a atuarmos, a sermos como o bom samaritano. Graças a Deus. Vamos agora, então, à nossa sequência de vibrações, depois o passe à distância, depois vamos receber o nosso passe e depois a prece final. Vamos vibrar com muita alegria por mais esse aprendizado, força, paciência, resignação e muita caridade para todos aqueles que estão em sofrimento, em desespero, deprimidos, doentes, em asilos, em orfanatos, pelas ruas, desempregados. Vamos especialmente pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que tenhamos força de buscar a nossa melhoria espiritual e moral, na busca, na conquista das virtudes caridade e humildade. Vamos, por fim, deixar uma vibração em aberto para que os bons espíritos levem onde for mais necessário. Vamos agora mentalizar aquela pessoa que desejarmos receba este passe, o passe à distância. Vamos nos colocar receptivo para recebermos o passe. Por fim, vamos pedir licença para encerrar mais esta preleção, agradecendo muito por essa reflexão e pedindo ao Pai que nos abençoe, nos dê força para melhorarmos e fazermos mais e melhor cada vez mais. Graças a Deus.